Algumas pessoas acreditam que somos a última geração que vai viver antes da volta de Cristo. E para fundamentar esse argumento, citam Mateus 24, em que Jesus diz que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O tudo isso são as guerras, os terremotos, a fome, os falsos profetas, o esfriamento do amor e assim por diante. E já que essas coisas acontecem em nossa época, as pessoas concluem que somos a última geração que Jesus profetizou em Mateus 24. Antes de explicar quem é a geração de Mateus 24, é importante dar uma rápida palavra sobre interpretação. O princípio mais básico para interpretar corretamente a Bíblia é o princípio de que a Bíblia é a sua própria intérprete, ou seja, a Escritura interpreta a Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus infalível e inerrante. É a nossa regra de fé que tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Isso quer dizer que não temos autorização para buscar uma interpretação da Bíblia fora da Bíblia. Além disso, também não podemos interpretar a Bíblia como se ela tivesse sido escrita no século XXI. E esse é o erro mais comum cometido pela maioria das pessoas. O Novo Testamento foi escrito no século I, por isso temos que entendê-lo à luz da realidade dos leitores do século I. Por exemplo, João Batista disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algumas pessoas pensam que a palavra Cordeiro se refere à personalidade de Jesus, indicando que Jesus era carinhoso, doce e amável. No entanto, pessoal, ao chamar Jesus de Cordeiro, João queria dizer que Jesus é o sacrifício perfeito para os pecados do mundo. Sabemos disso não porque um teólogo importante disse isso, mas porque essa verdade foi revelada pela própria Bíblia. Dito isso, agora vamos refletir sobre a geração de Mateus 24 mencionada por Jesus. Em Mateus 24 e nas passagens paralelas de Marcos 13 e Lucas 21, Jesus falou sobre uma grande tribulação que atingiria Jerusalém. Muitos pensam que Jesus estava falando sobre o fim do mundo e sobre o seu retorno. Todavia, quando observamos o texto com atenção, descobrimos que Jesus deu uma data aproximada para essa grande tribulação. Ele disse: "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça." O texto é claro. Tudo aquilo que Jesus profetizou deveria acontecer antes que aquela geração do século I morresse. A palavra tudo engloba todos os sinais mencionados: a grande tribulação, os terremotos, a fome, a apostasia e assim por diante. A frase "esta geração" se refere às pessoas que estavam vivas ouvindo aquele discurso de Jesus. Aquelas pessoas da época dele presenciariam todos esses sinais. Alguns tentam se esquivar desse fato, dizendo que a palavra geração significa raça. Sendo assim, Jesus estava dizendo que a raça judia não desapareceria da terra até que todas essas coisas acontecessem. No entanto, esse argumento não é verdadeiro. Se você pesquisar a palavra geração em todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai descobrir que essa palavra não se refere à raça judia em nenhuma ocorrência. Nos 3 evangelhos, a palavra geração se refere aos indivíduos que estão vivos na mesma época. Nesse caso de Mateus 24, a palavra se refere aos contemporâneos de Jesus. Portanto, a geração de Mateus 24 é a mesma geração que Jesus chamou de adúltera e má. É a mesma geração que assassinou Jesus na cruz. E também a mesma geração sobre a qual recairia todo o sangue justo derramado sobre a terra. A geração de Mateus 24 não é a nossa geração do século XXI e nenhuma outra geração do futuro. Portanto, não somos a última geração profetizada por Jesus.